Olá, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por isso não deixe de acompanhar as nossas notícias, eventos e tudo que ainda acontecerá em nossa igreja. Dia 20 de agosto foi um momento de festa no projeto Connection. 4 pessoas alcançadas pelo Espírito Santo através deste projeto foram batizadas, demonstrando publicamente seu compromisso com Jesus. Glórias a Deus! Venha você também ajudar neste projeto que tem produzido frutos para a eternidade. No dia 16 de agosto, a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos convidou diversas instituições para uma ação entre a população em situação de rua da região da antiga rodoviária de Campo Grande. A FUNASP prontamente aceitou a oportunidade para abençoar vidas com a doação de 150 kits de lanche. E, durante a ação, algumas pessoas aceitaram ser ajudadas pela Associação Nova Criatura. Suas contribuições e ofertas missionárias de fé tem alcançado a necessidade dos moradores de rua de nossa cidade. Vem aí a Marcha para Jesus 2022, no dia 7 de setembro. A concentração será às 14 horas na Praça do Rádio Clube, com a presença de Theo Rúbia, Bruna Carla, meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, e Disco Praise. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Participe e leve 1 quilo de alimento não perecível. Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, você já tem compromisso. Nossa conferência missionária anual. Este ano, nosso tema é Igreja na Cidade para a Glória de Deus. Nosso foco será conhecer mais de perto os projetos que atuam aqui mesmo no Brasil. Por isso, nossos preletores serão os missionários André e Germana, dentistas e missionários na Amazônia pela Junta de Missões Nacionais e coordenadores de plantação de igrejas. E também o Pedro do Borel, que há mais de 20 anos atua no Morro do Borel, Rio de Janeiro, com trabalho de desenvolvimento comunitário e justiça social centrados na criança, além de ser fundador da Associação AJA, que promove projetos sociais no Brasil e Oriente Médio. Não fique de fora desse momento tão importante na vida de nossa igreja. Assim como está escrito em Salmos 149:3, louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. O Mini convida as crianças de 1 a 13 anos para ensaios de coreografia e de 5 a 13 anos para os ensaios de coral, para seguir esse chamado bíblico, louvando ao Senhor com sua voz e seu corpo. Os ensaios terão início no dia 14 de setembro, uma quarta-feira, às 19 horas para o coral e 19h30 para a coreografia aqui em nossa igreja. As inscrições estão disponíveis em nosso site ou aplicativo e são no valor de R$ 50 para aqueles que têm 1 ou 2 filhos e R$ 30 para aqueles que têm 3 ou mais filhos. Agosto é oficialmente o mês voltado para a campanha internacional do aleitamento materno. O Agosto Dourado busca conscientizar mães a manterem essa ligação única e de extrema importância para o desenvolvimento dos bebês em seus primeiros 2 anos de vida. Em nossa igreja, o Projeto Elas tem incentivado mais de 20 mães adolescentes lactantes e grávidas para que a amamentação seja contínua e saudável, fortalecendo seu relacionamento com os filhos. Convidamos você a orar e contribuir para que mães, filhos e lares continuem a ser cuidados e restaurados. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10:14. Você deseja ser parecido com Jesus, abençoando a vida das crianças? Servindo no Mini, eu consequentemente estou servindo a Deus.
É muito bom servir a Deus e também contribuir para o trabalho do reino. Gosto muito de trabalhar com as criancinhas pequenas, porque elas precisam crescer sabendo quem é Jesus, e nós ensinamos aqui de uma maneira lúdica, com muito teatro, com muita música, com muita dança. Poder falar de Jesus para elas, contar, por exemplo, que Jesus as escolheu desde o ventre da mãe delas, olhar para o olhinho brilhando e perceber que elas entendem a profundidade desse amor e que elas se sentem amadas por Jesus. Isso para mim não tem preço e é o que eu mais gosto. Uma idade de muito aprendizado, eles conseguem capturar muito, já entendem bem o que a gente fala. Eu mais aprendo do que ensino a eles, que toda vez que a gente tem que preparar um culto para eles, a gente tem que estudar e tem que se aprofundar demais na palavra, porque simplesmente ali a gente está formando uma nova geração da nossa igreja. Deus tem colocado coisas grandiosas no coração dos pré-adolescentes. Eu faço um convite para vocês, venham participar como discipuladores junto conosco, para ver as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida de todos nós e de todos os pré-adolescentes. Venham! Faça parte da equipe do Mini, participe da capacitação de voluntários do Ministério Infantil, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, às 19h30, no Templo da Primeira Batista. Não perca tempo e faça já sua inscrição. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral, nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, às 19 horas. Em seguida, às 20, convida toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de agosto. Deseja rever essas e outras notícias? Acesse agora mesmo nosso site ou aplicativo. Tenha uma excelente semana na presença de Deus. Até a próxima! Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, se coloque em pé no seu lugar, vamos iniciar a nossa manhã de domingo, rendendo os louvores e ações de graças ao nosso Deus. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado, fala, olha, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez, como é bom nós estarmos aqui em comunidade, em unidade, celebrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais uma manhã, te louvamos por essa manhã de domingo, pela tua graça, pelo teu perdão que nos foi oferecido na cruz, pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, desejamos ser confrontados com a Tua palavra, Senhor. O nosso desejo é estar diante do Senhor, conhecer o Senhor, ouvir a Sua voz, Pai. É isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos e clamamos, Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja muito bem-vindo. Quem está nos acompanhando pela internet também, seja muito bem-vindo. Já avisando que daqui a pouquinho, após a primeira música que nós vamos cantar, celebraremos a ceia do Senhor. Então, se você não pegou seus elementos ali atrás, vai lá, pega os seus elementos para que você possa participar com a gente daqui a pouco, amém? Vamos então celebrar o nosso Senhor com cântico. Amém, bom dia, queridos. Não acordaram não? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein? Bom dia, banda. Bom dia. Olha só, gente, vamos lá com alegria, o dia que o Senhor nos deu. Bom dia. Isso, é muito bom, porque tem vezes que eu ouço o pessoal de casa e não ouço aqui. Bom dia você em casa, também é uma alegria estar com você aqui nesse momento. A gente vai junto adorar o nosso Deus, aquele que renovou sobre nós, sobre misericórdias, hoje pela manhã. E estamos no tema... Cadê meu tema daqui? Dani? Aê, Dani, obrigado. Uns aos outros, mandamentos e valores. Uns aos outros quer dizer eu e você, você e eu. Nós juntos, como irmãos, como servos, filhos de Deus, nos amando, nos cuidando, protegendo, valorizando. Isso quer dizer uns aos outros. Então você manda esse link daqui a pouquinho, o pastor Elisandro, meu amigo. Está lá uma palavra de Deus para você dentro desse tema. Vamos cantar então, vigiar e orar, porque temos que começar o dia orando e também orando uns pelos outros. Uns aos outros é um também orar pelo outro. Adoniran, solta a voz aí, quero ver, hein? Não fica esse negócio de garganta ruim, não. Estou de olho em você, hein? Vamos lá, vigiar e orar, todos juntos.
alta voz. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam, mas de Deus a voz de amor recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar-se, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar-se, orar e sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar.
Aleluia! Ele vive, Ele está vivo. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor e esse é o momento onde nós dedicaremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos orado por uma igreja generosa. Nós entregamos o nosso dízimo, primeiramente porque sabemos que podemos e devemos ser fiéis a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, em obediência ao Senhor, mas com muita alegria em saber que a nossa igreja é uma igreja generosa, que tem abençoado tantos projetos, tantas vidas, tantos missionários. Vocês viram aqui no VT o testemunho do projeto Elas, que é um projeto aqui da nossa igreja que acolhe mães adolescentes. É um projeto maravilhoso, um dos projetos que a nossa igreja tem sustentado, e tudo isso graças à generosidade da igreja, dos irmãos com seus dízimos e com as suas ofertas. Você pode participar do meio tradicional, trazendo seu envelope aqui na frente, ou então você pode participar do meio digital, escaneando o QR Code ou acessando o aplicativo, ou o Pix que está aí atrás da sua cadeira, você consegue ver o CNPJ para poder participar, mas entregue com alegria ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria rapidamente de orar mais uma vez pela nossa vida financeira, pelos seus dízimos. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido fiel a nós. O Senhor não tem deixado faltar nada. E Senhor, nada do que nós temos pertence a nós mesmos. Foi o Senhor que nos deu, o Senhor é que nos proveu. Nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. E Senhor, nós queremos devolver ao Senhor aquilo que a Ti pertence, ou entregar a nossa vida completamente ao Senhor e dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas em fidelidade. Obrigado, Pai. Eu quero orar pela vida dos nossos irmãos. Se existe alguma dificuldade financeira, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor faça um milagre, Senhor, para que o Teu nome seja honrado. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar duas canções agora, na sequência. A primeira, ela faz uma referência ao cuidado paterno, cuidado de Deus, que nós podemos ter também nossos pais e um com o outro. E a segunda, fala da comunhão, bem diretamente ao nosso tema, a comunhão que temos que ter uns com os outros. Antes, porém, eu queria só fugir um pouquinho do protocolo, dizer que eu estou com um casal de primo muito lindo ali, de Santa Catarina, ali, Sérgio e Márcia, do lado da Geise ali. Bem-vindos, primos, muito bom ter vocês aqui, tá bom? Eu já falei que estou feliz por isso? Vamos cantar com alegria, companheiro, a música que Deus tem colocado em nosso coração como cuidado paterno. Vamos lá. Vamos lá. De teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver. E tua forte mão sentir, a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações.
Amém? Deus cuida de nós e nos ensina a cuidarmos e amarmos uns aos outros. E é isso que faremos agora, cantando essa música. Então, quem quiser aí cumprimentar um ao outro, dizer que realmente ama o irmão, que está feliz, se quer cuidar, está na hora da comunhão, da confraternização. E não esquece, manda o link depois dessa canção, pastor Elisandro, com a mensagem de Deus para você. Não esquece, vamos lá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Como estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Pode sentar. Amém, glórias a Deus, que bênção, meus irmãos. Bom dia a todos. Como é bom estarmos aqui. Irmãos, é maravilhoso, é um privilégio. Sempre quando eu penso na oportunidade que nós temos de juntos, a cada semana, a cada domingo ou algum outro dia da semana, quando nós temos o privilégio de estarmos juntos, isso é uma bênção, é um presente de Deus para nós. Porque a gente poderia, de alguma maneira, isso é muito bom também no nosso dia a dia, lá na nossa casa. Você pode ter o seu tempo com Deus reservado num quarto ou em algum outro lugar. Isso é muito bom, edifica as nossas vidas, mas nós também precisamos ter esse tempo de comunhão, como a nossa série, a série que nós estamos estudando, uns aos outros. Precisamos viver juntos, porque isso também faz parte da vida cristã.
E nós começamos, domingo passado, essa série chamada Uns aos Outros, e nós teremos aí esse tempo precioso de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos observar o que a Bíblia ensina acerca dos mandamentos que interferem ou direcionam os nossos relacionamentos. Porque a vida cristã é uma vida em comunidade, e a gente tem que aprender a viver juntos. E nessa vida, né, no dia a dia, coisas boas acontecem, mas às vezes a gente fica chateado também. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente se sente ofendido, alguma coisa acontece, e às vezes a gente fica chateado com o corpo de Cristo. Isso acontece, mas a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. Sabe por quê, irmãos? Não há vida cristã isolada ou solitária. Não existe isso. E eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava dirigindo uma programação, um culto de jovens, e ali naquela igreja, a gente tinha jovens de várias comunidades ali. Em determinado momento a gente foi se apresentar, algo comum, né? Então, a gente começou a apresentar as igrejas que estavam ali. E havia um jovem, e esse jovem, eu vi que ele não se identificou como de alguma igreja, e eu perguntei para ele, você, qual é a sua igreja? E ele falou assim, olha, eu sou cristão, mas eu sou cristão autônomo. Já conhecia essa, Felipe? Eu sou cristão autônomo. E eu falei, irmãos, como que a gente às vezes cria algumas coisas, né, que fogem da palavra de Deus? Porque não existe vida cristã sem pertencer ao corpo de Cristo, ou sem ter essa vida em comunidade. E hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus acerca dos mandamentos que valorizam os outros. A gente vai aprender isso. O que a Bíblia ensina, ou como ela nos mostra que devemos valorizar os outros irmãos. O nosso foco aqui nessa manhã vai ser justamente isso. Vamos aprender a valorizar uns aos outros. E dentro disso eu quero destacar 3 coisas, que para a gente aprender a valorizar, colocar isso em prática, nós precisamos amar uns aos outros, aceitar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 34. É o primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã. João capítulo 13, versículo 34. E, em primeiro lugar, nós vamos aqui ver o que a Bíblia nos ensina acerca desse mandamento de amarmos uns aos outros. Porque nós sabemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas também devemos amar uns aos outros. João 13, 34. Esse texto diz o seguinte, palavras de Jesus: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus está ali conversando com os seus discípulos, e nesse momento ele, nas suas palavras, ele se volta e ele diz, olha, vocês precisam fazer uma coisa que é muito importante. Vocês precisam se amar. E a gente sabe que o amor é uma marca, é aquilo que identifica um discípulo de Jesus. Porque não tem como a gente seguir a Cristo se não tivermos amor. Só que aqui, Jesus fala o seguinte, olha, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Tudo bem, o amor tem que ser essa marca que vai distinguir os discípulos de Jesus. Só que amar uns aos outros já era algo conhecido. Nos mandamentos que Moisés deixou para o povo hebreu, ali já havia essa orientação. Lá em Levítico 19, 18 diz o seguinte, olha, não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo, amar uns aos outros, já era algo conhecido. Então por que Jesus fala que, olha, eu vou deixar um novo mandamento para vocês, se isso já não era novo para eles? Por que Jesus apresenta isso como uma novidade? O próprio texto nos responde isso.
No versículo que nós lemos em João 13:34, Jesus não para no amem-se uns aos outros, mas ele fala o seguinte: olha, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus acrescenta algo muito importante aqui, há um adicional nessa verdade, nessa orientação, porque não apenas nós devemos amar uns aos outros, mas existe um modelo e existe um padrão. Então eu não vou amar o meu próximo como eu acho que eu devo amar. Eu tenho que amar como Cristo me amou. E isso muda tudo, irmãos, porque o padrão não é nós que estabelecemos, mas nós devemos seguir o padrão que Cristo estabeleceu. E em nossa sociedade, há uma visão defeituosa de amor. Quando a gente olha os filmes, literatura, as conversas, o que nós encontramos nos relacionamentos em nossa sociedade, infelizmente, há uma visão defeituosa de amor. Porque muitos acham que amor, ele é condicional. As pessoas acham que amor é condicional. Acham também que amor é algo baseado em sentimentos e é temporário. Então as pessoas acham assim, olha, eu tenho que amar o meu próximo se ele me tratar bem. Eu vou amar aquela pessoa se ela fizer algo que eu gosto. Isso é condicional. A gente começa a colocar condições para amar alguém. Ou as pessoas amam baseados em sentimentos. Olha, se eu sinto, então eu vou amar. Isso é complicado. Mas também, às vezes as pessoas colocam um prazo de validade no amor. Eu vou amar você até que você me ofenda. Aí eu vou parar de te amar. Então, existe essa visão defeituosa de amor. Mas quando nós olhamos para Deus, irmãos, para Cristo, olha, se você quer realmente aprender o que é amor, você precisa olhar para Deus. Porque quando nós olhamos para Ele, a gente encontra algo totalmente diferente. Irmãos, o amor de Deus não é condicional. Ele decidiu nos amar, Ele escolheu nos amar e Ele não colocou condições para isso. O amor de Deus não é baseado em sentimentos, Ele decidiu nos amar. E o amor de Deus não é temporário. Deus não colocou um prazo de validade, eu vou amar vocês até determinado ponto. Deus escolheu nos amar para sempre, irmãos. Ele decidiu nos amar. E aí quando a gente olha para esse padrão, é isso que deve nortear o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então, quero dizer a você que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que na vida em comunidade, na nossa igreja, o que nós devemos buscar é amar uns aos outros de maneira incondicional. Algumas vezes você será ferido? Sim. Algumas vezes você vai se decepcionar com alguém? Sim. Mas que isso não seja condição para você decidir ou escolher amar o seu próximo, o seu irmão. Não seja guiado por sentimentos, mas decida amar. Assim como Deus também decidiu amar a nós mesmos. E não coloque prazo de validade no seu amor, uns pelos outros. Infelizmente, às vezes as pessoas, por algumas situações, escolhem sair de alguma igreja, da sua comunidade, por algum problema, alguma dificuldade. Mas que isso não seja a sua realidade. Escolha amar, escolha ser guiado pelo amor, não pelo nosso padrão, pelo nosso ponto de vista, mas pelo padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, como nós vamos valorizar uns aos outros? Em primeiro lugar, nós devemos nos amar, porque isso Cristo nos ensinou. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos aceitar uns aos outros. E dentro disso, eu quero destacar duas características aqui que nós devemos ter. Nós devemos nos considerar uns aos outros e nós devemos nos acolher. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Nós vamos ler esse versículo que fala sobre esse aspecto que nós devemos nos considerar uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esse texto nos ensina aqui de maneira muito clara que nós devemos considerar o nosso próximo. E o que é considerar, irmãos? Considerar é valorizar. Quando eu digo, olha, eu considero você, isso significa que eu valorizo você. E considerar uns aos outros é muito interessante quando nós continuamos, se nós continuarmos lendo esse capítulo,
No versículo seguinte, o autor fala de algo que estava acontecendo naquela época e ele dá uma orientação, ele não façam, não abandonem a congregação de vocês como alguns têm feito. Irmãos, isso quando eu estava meditando, eu fiquei pensando como é importante nós valorizarmos o tempo de estarmos juntos como igreja. E, infelizmente, às vezes algumas pessoas que têm condições, não estão limitadas por algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, mas alguns escolhem não estar juntos com os seus irmãos, com a sua comunidade, com a sua igreja. Irmãos, quando nós evitamos as oportunidades de estarmos juntos, nós estamos deixando de cumprir um mandamento da palavra de Deus, que é considerar uns aos outros. A gente sabe que existem situações, dificuldades, enfermidades, e eu acho muito lindo aqui o ministério. Por exemplo, vejo o pastor Marcos Risse visitando irmãos da igreja que na sua limitação, por alguma dificuldade, não podem estar aqui, mas gostariam de estar aqui. E esses irmãos são muito preciosos e nós, apesar das dificuldades, nós estamos unidos pelo corpo de Cristo. Mas eu quero dizer a você que às vezes nós, infelizmente, temos essa postura. Às vezes nós podemos estar juntos, temos todas as condições de estarmos juntos, mas escolhemos não estar. Eu quero dizer a você, não deixe de valorizar o tempo de estar juntos com os seus irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos considerar uns aos outros. E sabe por quê, irmãos? É nesse encontro, é no encontro que eu tenho com você, é no encontro que nós temos uns com os outros, que nós poderemos ter a oportunidade de nos estimular ao amor e às boas obras, como o texto aqui nos ensina. Ele fala que não apenas nós devemos considerar, mas nós devemos nos incentivar. E é lindo, irmãos, quando nós nos encontramos, e aí a gente pode estimular uns aos outros, incentivar, inspirar. Olha, quantas vezes foi em um culto, em um encontro, em um congresso, em um retiro, que eu entrei de um jeito e saí de outro, porque naquele momento, Deus falou algo comigo. Deus mudou uma situação que estava dentro de mim. Talvez você também já tenha passado por isso. Talvez você chegou em um culto e você saiu daquele culto de outra maneira, porque Deus falou com você. E já pensou se você tivesse escolhido não estar ali? Ou existem aqueles momentos em que, numa conversa, num compartilhar, num orar juntos, Deus fala algo com você. Irmãos, nós podemos e devemos ser instrumentos que inspirem uns aos outros, que estimulem uns aos outros as boas obras e a prática do amor. E quando nós estamos juntos, irmãos, nós potencializamos as nossas ações. Eu posso, até certo ponto, ajudar alguém, mas quando nós nos unimos, nós potencializamos os nossos recursos, as nossas capacidades, nós podemos ir além e podemos ajudar, irmãos, de uma maneira que sozinho nós não teríamos condições. Por isso, valorize, considere uns aos outros, porque isso é valorizar, isso é cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas além disso, além de considerar uns aos outros, a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos aceitar uns aos outros. E eu quero ler com você Romanos capítulo 15, versículo 7. Abra sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Romanos 15, 7 diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando Paulo escreveu esse texto, ele escreveu ali para a igreja que estava em Roma, e naquela situação havia um conflito ali, porque existiam judeus e existiam gentios. E muitos acreditavam que o Messias, o amor de Deus, ele estava limitado ou era apenas para os judeus. Então existia essa dificuldade de aceitação de determinadas pessoas ali no convívio da comunidade. Mas então Paulo, ele escreve isso e ele dá essa orientação: olha, vocês precisam
aceitar-se uns aos outros. De que maneira? Novamente, irmãos, aqui o padrão não é como nós pensamos, como nós achamos, mas aqui é da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, quando nós temos essa postura, e quando nós aceitamos uns aos outros, da maneira com que Cristo nos aceitou, nós estamos glorificando a Deus. E se nós olhamos para essa orientação, a gente pode entender que quando nós não aceitamos uns aos outros, como Cristo nos aceitou, nós não estamos glorificando a Deus. Irmãos, quando olhamos para essa orientação, a gente entende que nós devemos estender a mão e acolher uns aos outros, porque isso agrada a Deus. Jesus nos deu esse exemplo, Ele mostrou isso na prática, e agora é a sua vez, é a minha vez, é a nossa vez de nós colocarmos em prática isso e aceitarmos uns aos outros. Por isso, irmãos, eu fico muito feliz e maravilhado quando a gente vê o que Deus está fazendo. A gente vê irmãos da nossa igreja, projetos, aqui nos cultos. Nós temos essa oportunidade de receber imigrantes, temos a oportunidade de abençoar refugiados, temos a oportunidade de estender a mão àqueles que precisam. E aqui em nosso meio, irmãos, não pode haver espaço para discriminação. Ninguém pode se sentir discriminado, seja pela sua nacionalidade, pela cor da sua pele, pela sua condição social. A igreja não pode ser espaço para isso, porque nós somos chamados a ser uma comunidade que se ama, e nesse exercício de amor, nós precisamos aceitar uns aos outros, porque Cristo, Ele nos deu esse exemplo, amém? Então nós devemos aceitar uns aos outros, isso implica considerar. Devemos valorizar, irmãos, uns aos outros, valorizar estarmos juntos e acolher também uns aos outros. E em terceiro lugar, quando nós pensamos nos mandamentos que valorizam uns aos outros, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter igual cuidado uns pelos outros. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A Bíblia usa muitas figuras para falar de igreja, uma delas é o corpo de Cristo, o corpo, né? E eu acho muito interessante isso, porque quando nós olhamos para o corpo, a maneira como Deus criou o corpo humano, isso nos ajuda a entender a vida comunitária da igreja. E todos no corpo, irmãos, todos no corpo de Cristo são importantes. Todos têm o seu valor. Você foi chamado para fazer parte de uma família, você foi chamado para fazer parte de um corpo. A cabeça é Cristo, e nós fazemos parte desse corpo. E nesse exercício, é muito interessante nós termos essa consciência de que todos temos o nosso valor. Então, ninguém pode achar que o outro é mais importante no grau de, não de igualdade, mas achar assim, puxa, aquele irmão é mais importante e eu não tenho valor. A gente não pode fazer essa comparação, porque na igreja, todos nós somos importantes e todos nós temos valor, porque cada parte do corpo depende da outra. Cada parte do corpo depende da outra. Então, eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos uns dos outros. E nessa vida, nessa interdependência, eu acho muito interessante porque se eu dependo do meu irmão, então quando eu exerço cuidado, quando eu demonstro amor, quando eu acolho, quando eu aceito, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está cuidando do outro, você está cuidando do corpo e você está cuidando de você mesmo. Então, se eu abençoo a vida do meu irmão, de alguma maneira eu também estou sendo abençoado. Porque se o corpo está sendo abençoado, todos recebem essa bênção. Então, quando você decide colocar esses mandamentos que valorizam uns aos outros em prática, na verdade você também está abençoando a sua vida. Quando nós cuidamos uns aos outros, quando nós promovemos essa unidade, nós estamos cuidando também de nós mesmos.
Irmãos, quando pensamos no corpo de Cristo, esse corpo ele precisa caminhar juntos. Então quero deixar aqui um desafio para você. Nós estamos estudando, passaremos esses 2 meses estudando o que a Bíblia nos ensina acerca dos relacionamentos e desses mandamentos. Eu quero desafiar você a colocar cada um deles em prática, a pensar na sua vida, a olhar para si mesmo e ver, Deus, será que eu tenho realmente colocado em prática isso que a Bíblia ensina? E naquilo que você vê que não está acontecendo, que você pare, ore e peça a direção de Deus, e peça a ajuda dEle, para colocar tudo isso em prática. Sabe por quê? Nós precisamos, irmãos, ser um promotor da unidade na vida da igreja. Que você não seja um promotor da divisão. Que você não seja uma pessoa que ao invés de promover a união, vai promover a discórdia. Que você seja um promotor da unidade no corpo de Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. E diante dessa palavra, nós aqui olhamos para... Hoje estamos aqui vendo um aspecto, né, dessa série. Nós vamos aprender muitos outros mandamentos. Mas hoje nós vamos nos atentar nisso. Eu quero orar com você, diante das orientações que nós recebemos aqui. Que Deus nos ajude a nos amar, que a gente se ame uns aos outros, que a gente aprenda a aceitar uns aos outros, apesar às vezes das divergências, dos pensamentos que podem ser diferentes, mas que nós possamos aprender a aceitar uns aos outros, a nos valorizar, nos considerar, acolher, estender a nossa mão, e que a gente também aprenda a cuidar uns dos outros. Se você tem esse desejo no seu coração, quero convidar você a se colocar em pé neste momento. E nós vamos aqui pedir que o Espírito Santo, que o poder que há em Jesus, que é o cabeça, e eu penso, irmãos, que o cabeça da igreja, que é Cristo, ele é perfeito, o corpo não é. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Então que a gente aprenda uns com os outros, que a gente aprenda a cada dia a se amar, se aceitar e a também cuidar. Vamos orar por isso. Pai, nós estamos aqui juntos, nós estamos aqui, Deus, como um pequeno pedaço do grande corpo de Cristo, que está espalhado por este mundo, por todas as épocas, mas fazemos parte, Deus, de uma unidade. Cristo nos une, ó Deus, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, estamos hoje aqui aprendendo, refletindo sobre os mandamentos que nos ensinam a valorizar uns aos outros. Eu peço que o Senhor nos capacite a que possamos, Deus, realmente ter essa marca do amor, e um amor não a partir da nossa perspectiva ou de como eu acho, mas Deus, que nós possamos aprender a nos amar assim como o Senhor nos amou. Que Cristo seja o nosso modelo, o nosso parâmetro, o nosso exemplo maior. Que aqui, Deus, nós possamos colocar em prática no dia a dia esse amor que recebemos do Senhor e que devemos oferecer, Deus, uns aos outros. Pai, nos ajude, ó Deus. Assim também eu peço, Deus, que nós possamos aprender a nos aceitar, a nos considerar, a valorizar, Deus, esse tempo de estarmos aqui juntos, seja num culto, seja, Deus, num pequeno grupo, num projeto, numa outra reunião. Deus, que nós possamos valorizar, Deus, a proximidade, a convivência, sabendo que, Deus, nessas oportunidades nós temos, Deus, condições de nos estimular às boas obras e ao amor. Eu também oro, Deus, pedindo que aprendamos, Deus, com o Senhor, a nos aceitar. Deus, que não haja espaço para algum tipo de discriminação em nosso meio, mas que possamos, ó Deus, a partir do que o Senhor faz em nós, como a Tua palavra nos ensina, da mesma forma que Cristo nos aceitou, que possamos aceitar uns aos outros, sabendo, Deus, que através disso nós estamos glorificando o Teu nome.
E eu oro também, Deus, pedindo que o Senhor nos capacite a cuidarmos uns dos outros. Pai, quando a gente observar uma necessidade, às vezes, Deus, algo que está faltando na casa de alguém, ou Deus, uma dificuldade na área da saúde, Pai, algum outro tipo de problema que esteja acontecendo na vida do meu irmão, Deus, que nós tenhamos essa prontidão, uma postura, uma decisão, olha, eu vou ajudar, com aquilo que o Senhor nos dá, com as condições que nós temos. Às vezes é uma palavra que nós podemos dar, uma mensagem que nós podemos enviar, Deus, uma visita, um recurso, uma oferta, Deus, um presente, seja o que for, Deus. Pai, que nós sejamos instrumentos, através dos quais o Senhor irá cuidar, ó Pai, do meu próximo, da vida do meu irmão e da minha irmã, que nós sejamos, Deus, promotores, através do amor, que nós sejamos promotores da unidade do corpo de Cristo, que não sejamos, Deus, pessoas que vão promover a discórdia e a divisão, mas que nós, Deus, com as nossas ações, com as nossas palavras, com tudo aquilo que nós temos, que nós sejamos, Deus, pessoas que vão promover a unidade no corpo de Cristo. É o que eu peço. Continue, Deus, nos ensinando, ó Pai, através dessa série, que seja, Deus, uma grande oportunidade de crescimento na vida da nossa igreja, Pai, que possamos avançar nessa unidade, para que o Senhor, Deus, realize grandes coisas através de nós, porque seremos conhecidos como discípulos do Senhor, porque somos marcados pelo amor que recebemos de Ti. É a oração que eu faço neste momento. Deus, e aqui também eu quero, Pai, desejar que esta semana de todos nós aqui, seja cheio da graça e da presença do Senhor, e que o amor do Senhor, o amor, ó Deus, aquele amor que o Senhor decidiu oferecer por nós, não merecíamos, mas o Senhor escolheu nos amar, que a graça redentora de Cristo Jesus, hoje aqui celebramos a ceia, Pai, que nos relembra do amor expresso naquela cruz, e que as consolações do Espírito Santo, nosso amigo, presente em nossas vidas, Deus, nosso companheiro, Pai, que isso tudo nos acompanhe, hoje e para sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer a todos aqui, por estarem conosco nesta manhã, e que você tenha um domingo muito abençoado, novamente aos pais, que você tenha um dia feliz, cheio da graça e da presença de Deus. Se Deus permitir, na próxima semana, próximo domingo estaremos aqui, que você vá na graça e no amor de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.